Você que ama o conhecimento da palavra de Deus, você que quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, não quer sofrer por falta desse conhecimento e acrescentar fé ao teu coração, é para você mesmo esse convite. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Uma vez eu conversava com uma pessoa e essa pessoa falou para mim: pastor, eu não entendo essa coisa de salvação, esse negócio de salvação. Por que eu preciso ser salvo? E salvo do quê, afinal de contas? Bom, a única forma de explicar para você é a gente olhando aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia vai dizer, em Romanos, que todos os homens pecaram. A Bíblia vai falar que a partir do momento que os homens pecaram, houve um afastamento da presença de Deus. Ou seja, o pecado, ele afasta o homem de Deus, afasta o homem da presença de Deus. Em Isaías, por exemplo, vai dizer que os nossos pecados causam uma divisão entre nós e Deus e nos afastam da presença de Deus. E a partir desse momento, a gente passa a ser carente da glória de Deus, carente da presença de Deus. E você diz: mas como assim? Eu não peco, eu não cometo nada de errado, eu não prejudico a vida de ninguém. Por que eu devo me enquadrar nesse texto que diz que todos pecaram e por essa razão todos estão carentes de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus? Bom, a resposta é a seguinte: a partir do momento em que o homem pecou, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e aí então essa morte passou para todos os homens, porque todos os homens pecaram. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Aí você fala: mas quando foi que esse homem desobedeceu? Quando foi que esse homem pecou? Em Gênesis, nós vamos ver ali um relato onde Deus, conversando com Adão, ele fala para Adão: Adão, de toda a árvore do jardim, Adão, você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta você não pode comer, porque o dia que você comer dela, certamente você morrerá. Eles acabaram desobedecendo a Deus, eles acabaram comendo da árvore, do fruto da árvore. Nós vamos ver que a serpente chegou para Eva e disse: o que Deus disse? E Eva falou: Deus disse que se nós comermos da árvore, nós vamos morrer. E então a serpente disse: é certo que vocês não vão morrer. E se for olhar bem, eles não morreram, a morte como nós conhecemos, a morte física, eles não morreram. Porém, a partir do momento que eles comeram, eles se esconderam de Deus, eles tiveram vergonha de si mesmos, eles começaram a ter um entendimento de certas coisas, e esse entendimento acabou fazendo com que eles se afastassem de Deus, se escondessem de Deus. Veja que Deus os procurou, Deus não se afastou deles, mas eles se afastaram de Deus. Então, a partir daí, Deus disse: não é bom que o homem continue aqui. E Deus os tirou do jardim, porque se eles continuassem no jardim, segundo as palavras de Deus, olha só, uma vez que desobedeceu, vai desobedecer novamente. É a partir daí, então, que eu entendo que nós pecamos. Por quê? Porque o pecado aconteceu. E a partir daí é uma consequência, um pecado gerando outro pecado, e com esse pecado todos nós nos afastamos de Deus. Ser salvo significa ser restaurado para Deus. Só que nós não podemos ser restaurados de qualquer forma. Nós precisamos ser purificados. E não encontramos essa purificação em nós mesmos. Então, para isso nós precisamos do quê? De alguém que venha, pague o preço do pecado, do nosso pecado, alguém que assuma as consequências do nosso erro,
e nos perdoe, e o único que pode fazer isso é o próprio Deus.